uma logo que o cliente quer 4 variações dela. Então você vai ter que usar o Shape Builder para criar a base dela. Que vai ser o recorte, que vai ser a junção, que vai ser a separação. Depois, você vai precisar colocar as cores, dar o aspecto visual. E aí tem cliente que gosta de 2 variações. Tem cliente que gosta da logo com cor, que a gente chama de chapada, que é cores simples, e a cor em degradê, que a gente conhece como gradiente, como degradê, enfim, tudo é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no meu queridinho Google, logo gradient, algumas coisas bem legais aparecem para mim. O gradiente, ele é uma forma de tornar uma logo, um desenho, uma ilustração que está plana em 2D, dando uma simulação de tridimensionalidade. Ele dá uma sacada como se fosse realmente um objeto de 3D. Parece realmente que tem uma sombra aqui, nessa curva. Não tem, a gente sabe que não tem, mas parece. É uma ilusão de ótica. Outra coisa é que dos anos 90, né, o pessoal que viveu os anos 90 sabe que tudo era gradiente. Todas as marcas de todas as empresas, todas as novelas, tudo tinha gradiente como elemento visual, tudo. Com o início dos anos 2000, isso meio que caiu em desuso, que foi quando voltou aquele camarada que eu expliquei na última aula, o flat design. Ele meio que voltou, né, a entrar em voga, a entrar em moda, e aí o gradiente foi ficando um pouquinho para o lado. O problema do gradiente é só é o exagero. O problema do gradiente é que a pessoa não sabe usar, tende a exagerar, entendeu? Aí acaba criando coisas muito berrantes, muito exageradas. Por quê? Porque o designer iniciante, ele tem uma vontade de transmitir em um único trabalho tudo que ele aprendeu. Uma coisa muito natural de qualquer profissão, para dizer a verdade, né? O marceneiro que pega o seu primeiro trabalho, além de ficar tenso, ele vai construir as coisas alinhadas, ele quer colocar 1000 gavetas, 20 portas, para o negócio ficar muito chamativo. Acontece que não fica prático. Não, o cara faz um roupeiro, por exemplo. O dono não sabe aonde ele vai começar, onde ele guarda as roupas, de tanta coisa que tem, né? Quebra o minimalismo. Fica muita informação, não é essa a ideia. O designer acaba fazendo a mesma coisa, ele acaba querendo colocar tudo num único trabalho. E é aí que a gente vê as bizarrices das logos, né? Muito coloridas, muito mal feitas, muito mal projetadas, tá? Uma logo muito popular, que foi muito criticada quando foi relançada, é a logo do Instagram, tá? Esse aqui, ó, que parece um gradiente de word art dos anos 90, tá? O pessoal mais antigo também sabe o que é word art. Todo mundo que fez trabalho de escola entregou essas coisas bonitas aqui, ó, para os seus professores, né? Esse é o word art, era o design que existia dentro do Word, o design de tipografia que existia dentro do Word, tá? Lá nos anos 90 para ano 2000, que foi a época em que eu estudei, então eu me lembro dessa época. Eu lembro que muitos professores davam uma nota a mais só por causa da capa, cara. E, assim, aquela história de não julgo o livro pela capa é uma mentira que existe, que todo mundo faz isso, né? Os próprios professores falavam isso. Não, o que importa é o conteúdo do seu trabalho. Aí você fazia uma capa com esse estilo de letra aqui, ó, esse curvado, trabalho de geografia, né, fazendo uma boca, um sorriso. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Aí o professor fala, nossa, que legal o seu trabalho. Naquela época não tinha Wikipédia, né? Então não tinha esse negócio de copiar e colar. A gente no máximo ia para a biblioteca e pesquisava as enciclopédias. A Barça, a Larousse, caiu uns 3 fios de cabelo meu aqui só de ter falado disso, tá? Porque era assim que a gente estudava. Mas já tinha design nessa época. O professor, ele prezava o quê? Ele não sabia, tá? Geralmente professores do ensino tradicional não aplicam esse conceito, mas eles pediam que o trabalho fosse estruturado, que se você botasse uma coluna com texto, se fosse colocar um recorte de uma revista, que você colasse do lado e colocasse o texto embaixo. Isso é uma diagramação, isso é um conceito da criação, tá? Que o nosso querido Gutenberg criou lá na imprensa, lá no século XVI, tá? Então, o design está em tudo, tá em tudo. Então, o degradê, nessa época, cara, isso aqui era última geração, assim, era novidade total, era bonito. Esse cara aqui, então, ó, essa ondinha aqui, meio que
nadando de baixo, muito fundo caindo, essas coisas que tem esses filmes americanos, os dos anos 80, né? Por água abaixo, era muito comum esses títulos, né? Isso saiu de moda, o degradê saiu de moda. E aí ele voltou. O problema é que ele voltou com uma nostalgia dos anos 90 e ele ficou poluído de novo. Quando o Instagram relançou a logo deles e colocou esse gradiente, muita gente criticou. Por que muita gente criticou? Porque a tendência do gradiente é, se você colocar mais de duas cores, ficar confuso. O teu cérebro ele não consegue ter uma percepção plena do que aquilo representa. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, em teoria de cores, que existe conceito de cor. Todo mundo sabe disso de forma indireta. Como o dos mais brancos, dá uma sensação de que ele é maior, é mais aberto, é mais arejado, né? É claro, o branco ele não absorve tanto o calor quanto a cor preta, a cor laranja e tal. Todo mundo já ouviu falar disso. Roupa é isso. Então todo mundo sabe disso de forma indireta. No design também, né? Quando você quer uma coisa mais clássica, você coloca cores mais escuras, cores mais neutras. Geralmente coisas mais joviais são amarelas, laranjas, como a Fanta, por exemplo, como os comerciais da Fanta, né? Que praticamente não tem gente com mais de 40, 50 anos nos comerciais da Fanta. Só quando é para ironizar eles. É geralmente jovem, adolescente. Por quê? Porque é a vibe deles. Então, é uma, duas cores no máximo. O Instagram, assim, eu não estou falando da minha opinião, tá? Estou falando do que os grandes conceituadores opinaram sobre isso, tá? Gente da antiga mesmo. Ele é poluído. Você consegue notar que ele é poluído visualmente. Não pela estrutura visual. A logo dele é ridícula. São retângulos arredondados com elipses. Fácil. A gente já viu isso na aula. É fácil de recriar isso, tá? Questão dele, o problemaço dele é essa cor. E só pra gente ver como é que eu faria esse retângulo arredondado do Instagram, tá? Vou recriar ele aqui na frente de vocês, só para dar uma recapitulada de Shape Builder e uma coisa que eu não tinha mostrado, que é o transformar objeto. Fala. Vê lá, Alex, por favor. Então, por exemplo, vou pegar um retângulo arredondado, o Rounded Rectangle. Lembrando que essas ferramentas, se você não achar, dependendo da versão que você esteja usando, eu já expliquei isso no vídeo, você vem aqui em Edit Toolbar e joga para o lado para você ter. O foco não é essa aula, a gente já teve essa aula, tá? Vou pegar aqui um retângulo arredondado e eu vou pegar mais ou menos do centro. O Illustrator é maravilhoso com isso, porque ele me mostra mais ou menos, tecnicamente, onde seria o centro da imagem, que é aqui, ó. Center. Não é o centro da folha, tá? Porque tecnicamente eu não joguei essa imagem centralizada na folha. É o centro da imagem. Se o cara que fez a imagem fez certinho, beleza. Se o cara que fez igual eu fiz aqui, ó, com essa sobra, chorou, tá? Mas vamos lá. Ó, Shift Alt, só para ter isso aqui, mas antes eu vou puxar mais, ó. É mais ou menos isso aqui. Na verdade eu vou fazer ele aqui. Ó. Mais ou menos isso aqui que eu quero. Mas perceba que eu tenho que arredondar mais, ó. Para eu ter mais a cara do Instagram. Tá vendo, ó? No meio tá bom. Cheguei onde eu queria. Ó. Beleza. Soltei. Claro que tá com preenchimento. Vou trocar, né? Vou fazer a inversão, porque eu não quero ver preenchimento. Só quero ver traçado. Aí vem o pulo do gato que eu não mostrei na última aula. Pela lógica, vamos lá, hein? Pela lógica, para chegar nesse resultado de borda, eu vou ter que ter dois camaradas desse aqui, né? Eu vou ter que ter um aqui e um aqui do lado de fora. E eles vai me dar um pouquinho de problema para alinhar. Existe um recurso no Illustrator que te poupa desse trabalho. Se liga. Eu vou expandir o traçado até mais ou menos onde eu quero. Eu percebo que merece ser um pouco mais arredondado, né? Vamos pegar aqui, ó. Agora sim, tá? E 20. Cobriu quase completamente a forma, né? 20. Deixa eu trocar de cor para vocês entenderem o que eu estou fazendo. O que eu tenho é isso aqui. Só que isso aqui é traçado. Então, se eu quiser aplicar uma cor nele, como por exemplo um gradiente, eu não vou ter uma forma, entendem? Isso aqui não é uma forma preenchida. Isso aqui é um traçado. Se eu apertar Ctrl Y, olha lá, ó, é uma linha. Não é um objeto com outro objeto. Não é isso aqui, ó.
não tem espessura, saca? É uma linha. E aí, qual é o problema? Como é que eu resolvo isso então? O Illustrator tem uma ferramenta que resolve esse problema para você. Você seleciona a linha, vamos criar logo a elipse, fechar e mandar embora essa imagem, que aí eu vou ter controle. Ó. Mesma coisa, ó, vou fazer uma elipse, tá? Beleza. E vou fazer uma outra aqui. Essa aqui tem preenchimento, tá? Não é com traçado, não. Beleza. Agora eu posso jogar minha imagem fora. Porém, porventura, todavia, isso aqui não é uma forma. É uma linha. É uma linha com um traçado violento de 20 pontos. Mas não é uma forma. Olha o recurso bacana. Menu Objeto, Expandir. Então, o Illustrator ele tem um recurso dentro dele que me permite fazer com que linhas se tornem formas preenchidas. Como se fosse 2 em 1, entende? Ó, Object Expand, não tem atalho para ele, tá, gente? Vai ter que sempre vir aqui no menu e colocar em expandir. Ou, se você quer se tornar um usuário mais avançado da ferramenta, você tem aqui no menu editar os Keyboard Shortcuts, que você pode criar seus próprios atalhos. Para o atalho expandir, você coloca, sei lá, Ctrl Shift L. Nem sei se está sendo usado ele. Ctrl Shift L. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ir no menuzinho aqui, que eu posso vir aqui, ó, e pegar das ferramentas, tá vendo? E aí eu posso pesquisar, tá? Comandos de menu. Objeto, expandir. Vamos ver se ele está sendo utilizado. Ctrl Shift Alt L. Não tá, ó. Então eu acabei de criar um atalho para mim. Sacou? Então eu aplico OK, tá? Vou chamar ele de Expand, para eu sacar. E agora eu tenho ele em forma de atalho, olha lá. Isso aqui é para usuários mais avançados que se acostumam a usar muito atalho, como eu, que sou viciado em atalho. Eu praticamente não venho nesses menus. Então eu preciso dessa técnica. Olha aqui, ó. Ctrl Shift Alt L. Vai aparecer para mim um menuzinho, tá? Da primeira vez em que eu faço esse Expand, aparece para mim isso aqui, ó. Expandir. Eu quero expandir o quê? Eu quero expandir preenchimento e traçado. Eu deixo marcado os dois. Geralmente, quando você faz isso pela primeira vez, não vem marcado os dois. Marque os dois. Sabe para que você tem que marcar os dois? Daqui a 3 horas, você quer botar uma borda nessa imagem. Você vai perder essa propriedade se não marcar stroke. Então deixa marcado. Se for usar, beleza. Se não for usar, não perde em nada. Não te prejudica em nada. Olha lá. Agora é uma forma. Agora, se eu aperto Ctrl Y, eu vejo 2 objetos. Então, agora ele é uma forma. A linha continua sendo uma coisa só. Tá vendo? Ó? Ele já foi expandido. Vou fazer de novo. Eu pego esse cara, posso dar o atalho, posso vir aqui Expand, deixo marcado e agora é uma forma. Fiz a minha logo do Instagram, versão vetor. Versão vetorial. Tá? Não vou aplicar aquele gradiente feio. Tá? Me recuso. Deixa ela pretinha para usar em rede social. Quero criar um grupo, né? Porque esse está solto desse, que está solto desse. Então eu deixo todo mundo na posição, seleciono todo mundo, Ctrl G. Agora que ele é um grupo, eu posso aplicar um gradiente em cima dele junto, tá? De uma vez só. Sem aplicar em um e outro. Beleza? A delícia do vetor é isso, né, cara? Ó, não tem perda. Você não perde resolução. Então, vamos supor, é muito comum você fazer um flyer, um folder, um banner, e você quer colocar ali embaixo as informações das mídias sociais. Todo mundo hoje que trabalha com design gráfico tem que pôr as mídias sociais. Não tem mais como evitar isso. O mundo mudou e não é só o telefone ou o celular. Agora é WhatsApp, agora é Instagram, agora é Facebook, agora é YouTube. Então mudou. O máximo que você vai encontrar é em formato PNG, transparente, mas é imagem. E se o camarada quer fazer isso no outdoor para colocar isso numa estrada? Vai ter que ter esse ícone muito grande, que vai ficar no outdoor. Eu sei que os carros não se aproximam do outdoor e olham os pixels lá. Eu sei disso, tá, gente? Mas a questão de quem trabalha, você como profissional tem que saber fazer, tá? Se o cara vai usar num prédio, num avião, com ele. A American Airlines, aquela companhia aérea, eles têm uma logo que é muito maneira. A releitura que eles fizeram da logo, que foi isso aqui, ó. Olha o gradiente aqui aplicado, ó. Tá vendo? É muito maneiro.
Isso eles colocam lá na cauda do avião. Fica nessa vibe, né? Nesse ângulo, sacou? Então, cara, isso aí é literalmente um adesivo para um avião. Então é grande, tá? É claro que você, como um passageiro, não vai sair da fila de embarque e olhar ver se está lá com pixel ou não. A gente sabe disso. Mas você, como profissional, tem que estar preparado para criar. Quem vai aplicar, você pode criar um trabalho para um cliente e não ver ele nunca mais. Mas você vai dormir tranquilo sabendo que você entregou o trabalho certo. Se ele usou para um cartão de visita desse tamanhozinho ou para um avião, é com o cliente. Por isso que não se faz logo no Photoshop. Tem discussões imensas disso na internet. Briga mesmo, que os haters adoram, né? Mas logo se faz no Photoshop sim. Não, é só no Illustrator e tal. Logo se faz em resolução alta. O cara vai usar como ele quiser. Ele pode usar como um bordado num boné ou pode usar em um avião. É com ele, tá? Beleza? Então vamos ao assunto do gradiente, propriamente dito, tá? Acabei de dar uma recapitulada bem discreta em algumas coisas, mas funciona. O Shape Builder também é uma coisa linda do pai, né? Vamos supor que eu queira fazer uma logo que tem uma atmosfera, um disco de cores, por exemplo, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó, de forma mais simples. Como é que eu faria esses cortes? Com o Shape Builder. É a melhor maneira de fazer, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e pegar a ferramenta linha e estabelecer a cruz, né, a base desse objeto. Deixa eu botar cor nessas linhas, que é estranho ficar olhando para o negócio sem cor. Beleza. Tá? Deixa eu colocar uma outra cor nesse cara. Pronto. Então, por exemplo, olha, aqui dá para fazer uma gambiarra bem legal. Aqui eu posso dar Ctrl C, dar aquele comando que eu falei já do Paste in Place, que é o Ctrl Shift V, e eu posso rotacionar ele em graus. Tá? Se eu segurar o Shift, ó, ele rotaciona em graus. Se eu não segurar o Shift, ele rotaciona a mão livre. Mas se eu segurar o Shift enquanto rotaciona, ó, ele rotaciona em graus. Ctrl C, Ctrl Shift V, vou no painel de propriedades e faço um espelho, né? Claro que ele deu uma sambada porque eu não alinhei essa linha no lugar que eu queria, ó, que é aqui, tá? Tá bom, já tenho 2, 4, 6, 8 fatias, tá ótimo. Pego todo mundo, Shape Builder, e eu vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou criar, eu não vou unir, se eu quiser unir eu faço isso aqui, ó. Tá? Não é isso que eu quero. Eu quero criar isoladamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou criar uma outra elipse, saindo desse meio aqui. E eu quero fatiar agora esses caras. Eu quero deletar esse espaço aqui. Então eu vou pegar o Shape Builder, segurando o Alt. Eu vou limpar isso aqui. E eu vou limpar todas essas linhas que estão do lado de fora que estão me atrapalhando também. Ué? Limpei demais. Falta uma. Tem que estar selecionado, né? Senão não deleta. Pronto. Faltou esse cara aqui. Então agora eu tenho, ó, todos os elementos separados. Vamos botar umas cores doidas aqui, só pra gente ver? Eu vou selecionar eles aqui. Cadê meu color? Onde está você? Esse. Vou pegar umas cores bem aleatórias aqui, só pra gente ver se funcionou direitinho. Mas dá pra ver que funcionou, né? Tem bilhões de cores nessa barra aqui, cara. É muita cor. Beleza, vamos tirar a borda. Tem isso aí. Shape Builder é lindo, tá? Shape Builder é muito maneiro. Show de bola! Antes de entrar no gradiente, eu preciso falar mais uma coisa, tá? Porque a gente vai usar isso nas próximas aulas e eu preciso que vocês entendam isso. E se eu quisesse um vão entre esses caras? Um vão, aquele vão que tem de espaço negativo, de respiro. Como tem na logo da American Airlines. Tem um vão aqui, tá vendo? Tem um vão. Para encostar nesse cara aqui tem um vão. É muito comum isso em logo, tá? Aqui, ó, um vão aqui, ó. Tem um vão. Como é que eu faço esse vão? Tinha na logo dos Avengers, que eu fiz na última aula. Tem um vão. Como é que eu faço esse vão? É fácil, Rafael. Você vai pegar aqui e andar um pouquinho aqui, ó. Você cria um vão. Só que não é assim que funciona, tá? Eu preciso que esse vão seja matemático. Que ele exista em todos os lados para que a logo não se deforme. Para que o objeto não se deforme. Vamos ver mais um recurso do Illustrator que é muito legal. Eu seleciono todo mundo
Object, Path, Offset Path. Tá? Path, Offset Path. O que é o Offset Path? Seria uma tradução literal, um caminho para fora, né? O Offset Path, uma coisa que a gente vai ver é que na Adobe, principalmente nesse software, tudo não vem ligado. Tudo vem desligado. Por que vem desligado? Porque ele está consumindo processamento enquanto está aberto. Então, o máximo que você evitar, deixa assim. Só que eu preciso ter uma prévia para ver o que eu estou fazendo. Então, ó, rolou alguma coisa aqui já. Só que está para fora. Viu que ele expandiu o objeto? Para fora? Ele expandiu o objeto em 10 pixels para fora. Eu quero para dentro. Então, eu vou seta para trás. Ó. Eu quero isso aqui. Ó. -2. Ele fez em tudo, tá? Olha que coisa legal. Fez em tudo. Claro, eu selecionei tudo. Então fez em tudo. Aqui eu tenho os estilos. O Milter, o Round, que ele dá uma ligeira arredondada nessa borda. Eu não vou conseguir ver porque eu não tô com zoom. Essas bordas aqui, ó, elas ficam ligeiramente arredondadas, tá? O Milter é mais reto. Olha lá, ó. O Milter é mais reto. E eu tenho também o Bevel, que para esse caso não se aplica porque eu não tenho dois objetos sobrepostos. É outra história. Eu vou deixar em Milter, que é o tradicional. O limite, 4. Isso aqui é o nível de arredondamento que você pode colocar, por exemplo, em Round. Tá? Eu vou deixar no padrão e Milter. Beleza? Ok. Olha o que ele criou para mim. Ele criou novos objetos. Tá? Então eu acabei de fazer uma expansão. Eu tenho esse e esse. O que eu vou fazer? Vou pegar todo mundo que tá do lado de fora e vou deletar. É deletar mesmo, tá? É clicar e delete, ó. Mas como eu tenho preguiça de fazer isso manualmente, eu gosto de pegar o Shape Builder. Eu seguro o Alt, ó, e eu vou limpando esses caras, ó. Que é muito mais rápido, né? Olha aí que beleza. Fiz ele vazado cirurgicamente, sem aquele errinho de, sambou um pouquinho aqui, hein? Deu uma sambada. Não deu uma sambada porque não foi o que fiz, foi o software. Foi a matemática do software que trabalhou aqui. Tá? Isso é legal, né, esse recurso. Aí, para criar um efeito de borda, eu poderia deixar os objetos de atrás com cores sólidas e o que está dentro com gradiente. Então é legal. Vamos ao gradiente finalmente? Deu para entender isso aqui, galera? É claro que, tá? Sinta-se à vontade para perguntar. E se quando você chegar em casa falar, caraca, deu branco, esqueci tudo que ele falou, dá um play e vê de novo, tá? Foi muito útil esse recurso de gravar as aulas, porque às vezes tinha alunos que me chamavam em grupos para fazer esse tipo de pergunta e nem sempre eu posso responder porque eu estou com outra turma. E aí eu falei, caraca, eu não consegui ajudar o fulano, eu não consegui ajudar o ciclano. Agora não, pô, eu não entendi como é que ele fez aquele shape builder ali. Você vai lá e vê o vídeo de novo, tá? Beleza? Pode ir lá, Alex. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Gradiente. Vou começar do básico, do básico, do básico do gradiente. Tá? Gradiente é um universo perigoso. Você vai pisando, pisando, você pisa em ovos. Todo objeto dentro do Illustrator tem 3 métodos de colorir. Cor sólida, cor de gradiente e cor nenhuma. Tá? Então, todos eles já têm isso. Beleza? Nas aulas anteriores, a gente só viu cor sólida. Vamos para o gradiente. Eu preciso escolher primeiro, tá, o que eu vou fazer, que é o gradiente. Beleza? Então, ó, eu vou clicar aqui nessa função, eu crio um objeto, não importa a cor dele agora, não importa, que eu vou colocar outras cores, mas eu vou para o modo gradiente, eu não vou trabalhar ele com o modo de cor sólida. Então, ó, agora ele é um gradiente. Beleza? Eu poderia ter feito também isso com o sinal de maior ou menor. Tá? Vendo, ó? Menor, maior, do seu teclado. Tá? Do lado da letra M, de macaco, tem isso aqui. Beleza? Agora se liga. Quando eu coloco o gradiente, esse painel abre junto. Esse é automático do próprio Illustrator. Se o seu não abrir, não tem problema. Você vai lá em Window, Graded. Todos os painéis da Adobe ficam nesse menu chamado Window, janela. Todos. Ah, professor, não está aparecendo para mim aqui caractere, janela. Não está aparecendo Pathfinder, janela. Não está aparecendo, janela. Tá? Todos eles ficam no menu janela, da Adobe, tá? Vamos nessa. Então, inicialmente,
o gradiente abre para mim com essa cara sem graça, desse preto e branco feio pra caramba, super reto e sem nenhum atrativo, tá? Que é o gradiente como que a gente chama de linear, de forma de linha, de um lado a outro, que é essa primeira opção aqui, ó, gradiente linear. Ele tem uma segunda opção, que seria o gradiente radial, que é um efeito muito útil para criar botão. Você pode notar que já dá uma sensação de 3D. Simplesmente ter colocado ele preto e branco, já não tem mais aquela cara de cor chapada. Dá uma impressão de botão, dá essa impressão de relevo, simplesmente com duas cores, de planeta, né? Tu pode colocar ali um negócio ali e vira Júpiter, tá? Então, esse é o gradiente radial. Eu tenho mais um que entrou no Illustrator 2018, que é o gradiente de mão livre, que é o Freeform, que é esse cara aqui, ó. Que você vai clicar nele e vai criar pontos, tá vendo? Ó, pra ir definindo, ó. É muito louco, cara. A gente vai chegar nele, tá? É muito maneiro esse gradiente. Eu posso criar com linhas, que eu vou vinculando essas linhas, tá? Ó. E aí eu vou criando essas cores, tá vendo? Ó? Olha lá, que bagulho doido, mano. O bagulho é doido, hein? Beleza? Mas vamos começar do começo, né? Adianta falar desse cara aqui agora, que vai bugar. Gradiente linear, esse painel de gradiente, ele tem basicamente tudo que a gente precisa para criar um gradiente. Ele tem as cores que estão sendo utilizadas, que são esses pontos redondos aqui, ó. Do branco para o preto. Eu posso mudar a posição. Vocês podem ver que ligou agora esses dois caras aqui, ó. Então agora o branco começa muito mais do meio e o preto ficou bem discreto. Eu vou colocar num fundo cinza para vocês verem que ele fica transparente, tá? Se liga só. Vamos aumentar esse objeto também? Então, galera, quando eu escolho o gradiente, eu tenho duas opções aqui de poder já configurar a cor dele, seja pelo painel ou seja pelo amostras. O que é o painel de amostras? O painel de amostras é um painel que fica na janela do software. Todos os programas da Adobe, vocês vão localizar todos os painéis dentro desse menu, chamado Window, ou janela, se o seu software tiver em português, tá? É com ele que vocês vão dar o desenrolar de painéis que ficam escondidos. Então você criou uma forma, tá com gradiente. Você quer trocar a cor desse gradiente? O que é legal? Você escolher ou pelo painel de amostras, que já vem com umas coresinhas pré-definidas, isso já vem instalado quando vocês abrem o Illustrator, tá? É padrão. Ou pelo painel do próprio gradiente, tá? Utilizando o recursozinho do seletor de cores. Uma coisa que é legal de falar é que nessas novas versões do gradiente, você pode simplesmente clicar para deixar ativo a cor e localizá-la pelo conta-gotas. Mas se você quiser, você também pode fazer de outras maneiras. Você pode dar um duplo clique e com isso você vai ter o painel de cor, de amostras e também o conta-gotas. Se o seu tiver em preto e branco, você vai trocar o sistema de cor por esse menu flutuante aqui. É bem comum que o seu esteja em grayscale. Então vocês vão resolver isso trocando o sistema de cor. RGB para telas, HSB para fotos e CMYK para impressão. Esse WebSafe RGB é muito utilizado em padrões web, tá? No RGB, a gente vai ter 3 deslizantes de cor, que é o Red, Green e o Blue, vermelho, verde e azul. E além disso, a gente vai ter esse sistema aqui, que é o sistema de cor hexadecimal, que é o sistema que a gente usa quando quer capturar cores da web. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então a gente tem esses 3 métodos. Você também pode pegar pelo seu painel de amostras, com cores já pré-definidas que você ou salvou ou já tem no seu computador. Vou mostrar como é que você pode adicionar cores para amostras, tá? De fotos e de outros lugares, de sites, tem muita coisa legal que a gente pode acrescentar. Além disso, a gente tem o conta-gotas, que te permite capturar a cor direto de uma imagem que esteja dentro da tela, de qualquer outro lugar que você queira utilizar. Eu vou começar pelo mais simples, pelo painel de amostras, tá? Peguei o painel de amostras, vou pegar esse outro aqui, ó, duplo clique, e vou pegar uma outra cor. E beleza, agora eu tenho o meu gradiente propriamente dito, criado. Percebam uma coisa, ele tem um ângulo em 0, esse gradiente é totalmente linear de um lado a outro. Eu posso definir ele mudando ângulos, eu posso defini-lo mudando opacidade,
mudando a localização, que seria esse pontinho aqui, ó, para que ele tenha mais influência do vermelho ou mais influência do amarelo. Eu vou deixar no meio mesmo. E o ângulo mudando aqui, para eu ter uma visualização diferente desse gradiente. Eu posso reverter esse gradiente, e se ele for radial, eu também posso fazer esse efeito de botão, simulando uma luz esférica, meio efeito planeta. É bem legal. Mas eu vou deixar em modo linear mesmo. Agora, tudo isso que eu fiz aqui, eu posso controlar de forma manual, tá? Esse painel, ele é muito legal, mas você vai ter sempre que manter ele aberto quando você tiver que produzir seus gradientes. Então eu quero fazer isso de forma mais dinâmica, de forma controlada no próprio objeto. Então eu vou vir aqui e eu vou pegar a ferramenta gradiente. Lembrem, o que eu estou usando é o painel gradiente. Agora eu vou usar a ferramenta gradiente, que é muito legal e tem muito recurso. O que ela mostra para mim é que essa barra aqui é nada mais do que uma réplica do painel. Se você for colocar lado a lado, eu tenho o recurso de cor, a disposição dessa cor, você pode ver que altera em tempo real. Eu tenho também aqui a localização, então eu posso customizar ela o tempo que eu quiser. A vantagem dela para o painel é que o ângulo é móvel, então eu posso aplicar o ângulo na posição que eu quiser, para que não seja muito linear e muito padrão, igual a todas as outras coisas que a gente vê. Agora eu tenho um gradiente muito mais interessante, muito mais uniforme, muito mais respeitoso em termos de cor, de colorização, tá? Simplesmente fazendo isso com a ferramenta gradiente, tá? Então, resumo, vocês podem começar com um preset básico, e aí vocês criem o seu gradiente, e agora eu quero salvar esse gradiente nas minhas amostras, quero usar ele em outros trabalhos. Então eu vou vir aqui, ó, com ele selecionado, eu vou vir em nova amostra, New Swatch, e eu vou renomear ele de Sunshine, tá? E vou dar OK. Então agora eu posso ter esse gradiente a hora que eu quiser. Ele é uma variação desse nativo que vem aqui, ele é um pouco mais sutil, mas é muito legal. O único problema que eu vou expor para vocês aqui é que o gradiente salvo nas amostras não salva ângulo. Esse gradiente eu mudei a posição do ângulo dele, ou seja, eu peguei a ferramenta e calculei a posição dele. O ângulo dele é de menos 52,3, tá? Isso não é salvo quando eu coloco ele nas amostras. É uma desvantagem do Illustrator, de quase todos os programas da Adobe, tá? Não mostra. Então, da próxima vez que você quiser fazer um gradiente, quiser resetar ele, por exemplo, ó, vou aplicar esse gradiente aqui, ó, tá? E vou aplicar esse. Então, ele fica sempre para mim, para eu ter esse recurso, tá? Aí você tem que pegar a ferramenta e realocar. É bem legal. Eles estão melhorando isso agora, tá? Agora você tem mais controle de angulação. Antigamente não tinha. Mas vamos lá, né? A gente está em 2020. Vamos pensar que ano que vem isso fica mais interessante. Beleza? Essa é a maneira de usar o gradiente pelo painel. E se fosse como imagem? Eu tenho aqui uma imagem, ó, que eu até tenho um exemplo. Então, por exemplo, eu quero fazer um gradiente a partir dessa imagem. Então, eu vou pegar uma forma. Vou resetar o gradiente aqui, ó, em White Black. Vou ligar e vou pegar o conta-gotas, pegando uma coloração daqui e outra daqui. Esse é o gradiente que eu quero, tá? Eu quero ele em estilo radial. Vou pegar uma cor mais dramática. Beleza. Só que eu não quero esse estilo de radial, eu quero esse estilo. E eu quero ele num objeto mais esférico. Beleza? E ó, eu quero mudar o ângulo desse gradiente. Então eu vou pegar minha ferramenta gradiente e eu vou trabalhar o ângulo dele. Eu quero ele com uma predominância mais clara. Então eu posso realocar a posição desse gradiente, criando para mim uma sensação de 3D. Parece uma sensação de 3D, ele dá uma sensação de esferização desse objeto, mas a gente sabe que não é, é um objeto plano na minha tela, tá? Não tem nada de 3D nele, mas eu consigo com o gradiente, com a ferramenta, fazer isso. Então eu tenho maneiras de acrescentar cor no gradiente, recapitulando, ou dando um duplo clique e definindo a cor pelas amostras, pelo conta-gotas capturando da minha própria imagem, ou colocando em valores RGB ou hexadecimal, que é o que eu vou mostrar agora. Tem um site da própria Adobe, que é o Adobe Color, que é um site de cores da Adobe, de presets de cor, que você pode fazer
e criar suas próprias paletas de cores. Essas cores usam códigos, tanto em RGB quanto em hexadecimal. Então, se eu quiser esse tom de laranja aqui, eu vou copiar essa cor e jogar ela dentro de uma forma no Illustrator, que, por exemplo, vai ser essa aqui. Então, eu vou pegar essa esfera, aqui, ó, eu abro e eu posso colar essa cor. Eu aperto o Enter e eu já localizei a cor. Eu posso voltar aqui, pegar esse tom de rosa aqui, ó, Ctrl C, lá no Illustrator, deixo ele ligado, com duplo clique e colo. Aperto Enter, cheguei na cor que eu queria. Posso pegar a ferramenta gradiente e retrabalhar esse ângulo para ficar mais distribuído. Então eu posso fazer isso também trazendo da web, tá? É bem legal e funciona também. E mais uma coisa, eu posso chegar aqui em Window e eu tenho uma janelinha chamada Color Themes. Essa janela é justamente o Adobe Color dentro do próprio Illustrator. Então eu também tenho esse recurso dentro do próprio Illustrator, que é o Adobe Color. Então, ó, eu venho em Color Themes, ele vai abrir para mim uma instância do Adobe Color, com a qual eu posso, inclusive, salvar amostras. Então, eu venho em explorar, vou escrever aqui, sei lá, YouTube, tá? E eu quero, por exemplo, salvar essa paleta de cores aqui. Eu posso capturar com conta-gotas, mas eu posso vir aqui, ó, e Add to Swatches. Então eu posso adicionar as minhas amostras, olha aqui. Então agora eu tenho as amostras salvas, posso fechar essa janela e no meu próximo gradiente posso aplicar essas cores. Eu abro aqui pelas amostras, ó, vou colocar esse tom de cinza e esse tom de vermelho. Vamos redistribuir o gradiente e voilá, eu tenho isso, beleza? Para a gente concluir, eu posso colocar uma dessas cores ou mais cores clicando aqui, ó. Só clicar e eu posso acrescentar a cor. Então agora eu posso colocar inclusive mais uma cor daquela amostra, que poderia ser esse branco. Eu posso abrir mais, redistribuindo melhor esse gradiente, pegando a ferramenta e perfilando esse caminho. Beleza? Não quero mais essa cor. Eu coloquei, mas eu não quero mais. Quero tirar ela para poder deixar meu gradiente com duas cores. Com 3 no máximo é o mais indicado. Então eu puxo para baixo. Ó. Saiu a cor, ou eu posso voltar ela com o meu Ctrl Z. Eu quero que esse branco, que esse cinza, seja transparente, para fazer um efeito de profundidade, para mostrar o que está atrás dele. Com ele selecionado, você pode vir aqui e diminuir a opacidade. Esse tracejado que vocês veem é o símbolo da transparência, tá? Então agora, o que eu estou vendo aqui é o fundo do Illustrator. Quer ver? Deixa eu criar um quadradão com um fundo azul para dar contraste e botar ele aqui, ó. Trazer ele para frente. Então tá vendo? Como eu deixo ele invisível, deixa eu tirar ele aqui. Olha lá, ó. Eu começo a ver o elemento do fundo porque esse cinza está invisível. Esse cinza poderia ser até um branco, tá? Para funcionar melhor com esse contexto. E ó, começa a mostrar para mim de forma transparente. Então gradientes podem ser criados, podem ser ocultados, podem ser trazidos de outro lugar, podem ser copiados de uma imagem, criando vários efeitos e várias edições, tá? Beleza? A gente vai falar de gradiente ainda em outras aulas, eu vou mostrar esse freeform, eu ainda vou dar um exercício sobre isso, mas com esse conhecimento você sabe que pode dar início ao seu gradiente, editá-lo, salvá-lo nas suas amostras e criar coisas muito legais. E se fosse um gradiente redondo? Mesma coisa. Aí você não quer essa coisa feia aqui, você quer o contrário. Aí você pegar a ferramenta gradiente, ó, e você pode manusear aonde ele começa. Por ele ser um gradiente esférico, ele tem uma distribuição diferente daquele linear, tá? Ele é radial. Então eu posso criar um efeito de botão, em que a luz se concentra mais num ponto, meio planetoide, né? Um visual mais planeta. O outro gradiente, freeform, eu vou também deixar ele para a próxima aula, porque senão vocês não conseguem ter tempo de treinar, tá bom? Então, resumo da ópera de hoje. Você pode criar gradientes copiando de fotos,
trazendo de sites, criando suas próprias amostras, salvando-as dentro do seu computador para utilizar em trabalhos futuros. E é claro, criando uma harmonia visual para que seu gradiente não tenha muita informação. Não é o segredo poluir, tá? No design a gente tem uma frase que menos é mais, tá bom? Sombra, transparência, eu vou deixar para falar isso na próxima aula, tem muito recurso que eu quero falar também. Como é que a gente cria aquele visual de sombra que eu tinha mostrado naquela logo do coração. Deixa eu ver se eu consigo reabrir ela aqui. Essa, ó. Isso aqui é um visual que imita a sombra, tá vendo? Não tem sombra aqui, isso aqui é um vetor chapado, mas com o gradiente eu consigo chegar nesse resultado, tá? Então eu quero começar a falar disso na próxima aula. Como é que você aplica cores para criar essa simulação de luz e sombra, para dar profundidade nos objetos, dando uma simulação de que eles realmente estão perfurados, quando eles não estão. Ó, é simplesmente uma boa distribuição de cores. Isso aqui tem as cores legais, são duas cores, tá vendo? Mesmo que seja berrante, cara. Ó, legal esse visual, ó, de quina, bem legal, só com gradiente, tá vendo? Bem legal, ó. Enfim, os exemplos são infinitos, né, cara? Tem muito exemplo legal que a gente pode... Olha que bonito esse, mesmo com muita cor, não fica feio, porque é moderno. Para jogos, para time, é legal. O futebol americano usa muito isso, o basquete usa muito isso, né? As logos de basquete, de futebol americano, tem muito essa vibe. Tem muito essa cara de vetor, né? Olha aqui. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Muito bacana. Tudo é vetor. Vetor é vida. Beleza? Bem, vamos praticar um pouquinho. Me chama o Alex, tá? Próxima aula eu vou continuar a falar de gradiente, da parte 2. Vou trazer um arquivo, tá? Pra gente treinar aqui em tempo real, utilizando os recursos.